Boa noite. Então, iniciando praticamente nossa última aula, nosso último encontro de laboratório de circuitos em corrente alternada, tá? Então, hoje é a última atividade avaliativa. A semana que vem eu gostaria de fazer um encontro com vocês, mas somente assim, como vista de notas das atividades, tá bom? Então, até quarta-feira que vem eu finalizo todas as correções. Já coloquei no Moodle que a tarefa deve ser entregue até segunda, no dia 15 de fevereiro, tá? Porque eu preciso já entregar as notas. E se alguém precisar fazer a reavaliação, aí até quarta eu aviso e já marco a data. Está bem? Bom, eu pensei assim, ó, podia dar um questionário avaliativo, mas também, como a gente está falando de experimentos, e faltava um experimento que sempre eu dou sobre medição de reatância indutiva, eu acho que vai valer mais a pena, tá? Porque nós já fizemos a medição de reatância capacitiva. Vai utilizar o mesmo raciocínio, muda algumas coisas ou outras, então eu acho que vai ser mais fácil a aula de hoje. Tá? Então, o experimento 6 é a medição de reatância indutiva. Né? Eu vou ser mais rápida hoje, ok? Então, quando eu falo de medir reatância indutiva, quer dizer que em um circuito de corrente alternada, tá aqui, né? Um circuito em corrente alternada, dá para ver aqui o sinal, que é alternado, vai ter indutor nesse circuito, em série, em paralelo. E os indutores, assim como os capacitores, eles também têm uma oposição à passagem de corrente elétrica. E quando a gente fala oposição à passagem de corrente elétrica, nós lembramos de resistência. Então, é como se fosse uma resistência. Reatância indutiva é como se fosse uma resistência no indutor, tá? A simbologia dele é XL, da reatância capacitiva é XC. Tá? E no final, vamos mostrar qual que é a curva da reatância indutiva, que ela é diferente do capacitor. Eu não sei se vocês lembram, no capacitor, a reatância capacitiva, quando aumentamos a frequência do sinal de entrada, a reatância capacitiva vai diminuindo o seu valor. Agora, vamos ver o que acontece com a reatância indutiva. Tá? Então, nós vamos utilizar aqui o Tinkercad, e do Tinkercad vamos utilizar o osciloscópio, o gerador de funções, protoboard, resistor de 1K e indutor de 8 mH. Tá? E vamos iniciar o nosso procedimento. A gente já sabe fazer isso, tá bom? Já sabe entrar no Tinkercad, aqui está o site. Lá no Tinkercad, clique em circuitos e depois em criar novo circuito, tá? Então, eu vou fazendo isso. Tinha pedido para vocês adiantarem. Então, vou entrar aqui no Tinkercad. Gente, eu não sei se o de vocês também acontece no meu, se vocês já entram aí e já cai direto na sua conta. Toda vez que entra, entra direto na conta. Ah, que bom, tá. Então, ó, vamos clicar em circuitos, criar novo circuito. Bom,
Eu já vou mudar aqui o nome, porque sempre deixo para depois, eu esqueço. Vou colocar aqui a nossa disciplina, LCA do 2, e aqui a experiência 6, tá? Muito bem. Bom, agora o próximo passo. No Tinkercad, usando a protoboard, a placa de ensaio, monta o circuito da figura 1, certo? Deixa eu primeiro pegar lá a protoboard. Então, lembra, em pesquisar, escreve placa de ensaio. Aqui está a placa de ensaio pequena. É a que nós estamos usando, né? Nessas 3 últimas experiências, eu vou continuar usando a mesma. Muito bem. Vou deixar ela aqui bonitinha. E ele pede para montar esse circuito, tá? Então, vamos analisar. A gente tem aqui um gerador. Olha o positivo do gerador. Está com o terminal do resistor de 1K. Eu não coloquei aqui, mas lá no material tem, né? Que ele vale 1K1. Esse resistor está em série com o indutor. E o indutor, ele está em série aqui com o negativo do gerador. Então, vamos colocar esses componentes. Então, primeiro, deixa eu apagar aqui a placa de ensaio. Vou escrever gerador. Já apareceu o gerador. Vou colocar ele aqui em cima, tá? Lembra que subir aqui, ó. Lembra? O positivo do gerador vai no positivo aqui da protoboard, vou colocar a cor vermelha. E o negativo do gerador, vou pôr no negativo aqui da protoboard, preto. Vou tentar colocar alinhado, ó, para ficar bonitinho, tá bom? Bom, depois que eu tenho o positivo do gerador, tem que colocar um resistor. Vou apagar aqui e escrever resistor. Vou pegar um resistor e colocar ele na direção do positivo. Se você tiver em dúvida, sempre pega o mouse, coloque um orifício e verifica, tá? Se tem esse círculo verde está no terminal e também no positivo da fonte. Então, aqui colocamos correto. Bom, aí depois no terminal 1 tem que vir um indutor. Então, vou apagar aqui resistor e colocar indutor. Aqui o indutor, aqui só vai ter um, tá? Então, um terminal do indutor tem que estar aqui no mesmo barramento, no mesmo ponto. E o outro terminal do indutor, para fechar o circuito, vai com o negativo. Ó, dá para ver que já está no negativo do gerador. Vamos colocar a cor preta. Olha que bonitinho. Bom, o resistor vale 1K, né? Deixa eu clicar em cima dele. Eu vou chamar ele de R1. E a resistência dele, ó, 1K1. Tá correto. Agora no indutor. O indutor, eu vou chamar ele de L1. E ele vale 8 milihenry. Só escolher aqui, né, a unidade de medida, 8 milihenry. Pronto. Montamos o nosso circuito. Simples ele, né? Só tem 2 componentes, um gerador, tá? Agora é a vez de vocês aí. Aí no item 4.3, escolha uma tensão alternada de entrada de pico a pico entre 7 e 10 volts. Então, pode ser 8? Pode, vamos colocar 8 volts. Então, vou vir aqui já para não esquecer, né? Vou vir aqui no gerador, clico em cima dele.
A frequência ainda não passei, a amplitude foi escolhida de 8. Lembre de sempre colocar o deslocamento 0 para ficar simétrico, ciclo positivo ou negativo. E a função é seno. (4.4) Coloque 2 osciloscópios para medir as tensões no resistor. Opa, aqui tá errado, hein? E no indutor. Vamos já corrigir, depois eu coloco esse arquivo. De amplitude vai ser o quê? 8. Isso, de pico a pico. Lá do gerador. É o sinal de entrada, tá? Só lembrando, 8 volts é a tensão de pico a pico. Então, a tensão de pico é 4. Isso, obrigada. Então, vamos colocar os 2 osciloscópios para medir as tensões do resistor e no indutor? Então, vamos lá. Vou escrever aqui osciloscópio. Lembra que osciloscópio tem acento, né? Então, na hora que for escrever, vou colocar um osciloscópio aqui em cima. Vou colocar um osciloscópio aqui embaixo. O osciloscópio de cima, ele vai medir a tensão no resistor. Então, só tem que prestar atenção como coloca a ponteira do osciloscópio. Então, o positivo do osciloscópio, clique em cima e arrasto, tem que ir no terminal do resistor que está conectado aqui com o positivo do gerador. Vamos colocar a cor vermelha. Cadê o negativo do osciloscópio? Ó, o negativo do osciloscópio vai no terminal do resistor que está do lado do negativo do gerador. Vou colocar a cor preta. Certo? E vamos fazer a mesma coisa para medir a tensão no indutor, tá? Então, o positivo do osciloscópio tem que ir no terminal que está do lado do positivo, ó, do gerador, que é o terminal, o terminal 1. Eu acho, ó, terminal 1 do indutor está conectado com o positivo, do lado positivo, né, do gerador. E o terminal 2, gente, eu errei a cor, né? Aqui a cor é vermelha. Tô falando que é o positivo. Bom, e a ponteira negativa do osciloscópio tem que estar conectada com o terminal 2 do indutor, porque esse terminal 2 está do lado negativo do gerador preto. Olha que bonitinho. É bom que a gente sabe, né, colocando o vermelho e o preto, o positivo e o negativo. Agora o item 4.5. Copie e cole a imagem com o sinal no osciloscópio quando a frequência de entrada foi de 10 kHz. Observação: faça o ajuste da escala de tempo. Aí depois a gente vai colocar a escala de tempo aqui, tá? Então vamos devagar. Muito bem. Então ele pediu que no gerador a gente coloque 10 kHz. Lembra que 10 kHz é igual a 10.000, certo? Bom, eu escolhi uma frequência alta porque é o seguinte, essa experiência é uma experiência que a gente faz lá na sala de aula, com esses componentes. Então, para que o sinal fosse, para a gente enxergar os sinais aqui, eu tive que escolher uma frequência alta para vocês poderem enxergar. Porque senão ia ficar muito baixo e a gente não ia conseguir fazer a análise correta, tá? Dá para fazer análise, mas eu acho que assim é mais fácil. Então, a frequência é de 10.000. Vamos iniciar a nossa simulação. Iniciar a simulação. O que a tela fala para a gente poder escolher uma escala de tempo? Por quê?
Tá vendo aqui? Não tá aparecendo o sinal, tá demorando muito. A escala de tempo, ela vai mostrar uma quantidade de ciclos na tela, né? Então, por exemplo, se eu clicar em cima do osciloscópio, aqui tá 100 milissegundos, a escala de tempo. Então, essa escala de tempo, aqui tem um sinal, mas não tá aparecendo nenhum ciclo na tela. Eu lembro que na última aula, nós escolhemos, será que foi tipo microsegundo? Não lembro se foi 500 microsegundos. Eu vou colocar aqui, a gente vai verificar uma escala de tempo que fique melhor para enxergar o sinal, tá? Então aqui não é obrigatório colocar uma escala de tempo. O que eu quero dizer assim, é obrigatório colocar uma escala de tempo que você enxergue o sinal na tela, tá bom? 500 micro, não foi? 100 micro, será? Deixa eu colocar 100 para ver. 100 microsegundos. Não tá aparecendo? Deixa eu ver aqui. 50 micro. Deixa eu parar a simulação, vamos iniciar de novo. Ah, lá tá aparecendo embaixo. Ah, vai aparecer agora. Ó, eu vou colocar. Quanto tava aqui? 100 micro. Se eu colocar 10, deixa eu ver 10 se fica melhor aqui pra gente enxergar. Assim, ó. Certo? Porque eu lembro, o que interessa para mim é olhar a tensão de pico. Então, eu coloquei 10 micro. Aqui eu vou colocar também 10 para ficar igual. Ok? Então, ó, a escala de tempo, você viu que a gente tem que ir ajustando. Lembra, semana passada foi 500 microsegundos, uma coisa assim, né? É o que eu lembro mais ou menos. Então, olha como é diferente. Para cada situação, a escala de tempo é diferente no osciloscópio, a gente vai fazendo sempre esses ajustes, tá bom? Então, a escala de tempo é 10, vou colocar aqui. Qual foi a escala de tempo ajustada? Foi de 10 microsegundos. Pronto. E ele pediu para copiar e colar a imagem, vou fazer isso, tá? Copiar e vou colar. Ok? Deixa eu ver quem tá aqui na sala. O Endrigo, o Luiz, a Michelle e o Rafael. Bom, alguém colocou alguma coisa aqui? Ah, ok. Bom, 4.6 agora. Nós vamos variar os valores de frequência. Vai começar em 10 kHz e vamos variar até 20 kHz. Vai ter uma tabelinha, tá? Faça o que se pede e preencha o quadro 1. Então, aqui está o quadro 1. Então, dá para ver que a frequência ó, inicia com 10 kHz e varia até 20 kHz. Oi? Esse resistor é de quantos? É de 1K? Isso. E a divisão dos dois osciloscópios é 10 micro. Isso. E o
Isso. Entendi, tá bom. Tá bom? Tá. Qualquer coisa pode perguntar. Bom, vamos lá então. Vocês vão ver que eu vou seguir o mesmo passo a passo da aula passada. O que muda é que agora a gente tem um indutor. E também o que muda é que a reatância indutiva, ó, a fórmula é diferente, tá? Ela vai ser o quê? Ela vai ser 2 vezes o π, vezes a frequência do sinal de entrada, vezes o valor do indutor, que no nosso caso é 8 mili. A corrente no resistor é o mesmo cálculo, tensão no resistor dividido pelo resistor, que é a lei de Ohm. E a reatância indutiva com os valores medidos, a gente vai usar a lei de Ohm. É a tensão no indutor dividido pela corrente, porque o circuito está em série. Outra coisa importante é que nós vamos usar a tensão de pico para facilitar nossos cálculos, né? Por quê? Porque aqui eu coloquei RMS eficaz, mas como vai ficar um valor próximo, não faz mal usar aqui a tensão de pico. Mas na hora de analisar, a gente tem que lembrar que usamos a tensão de pico em vez da tensão eficaz. Muito bem? Então nós vamos começar, tá? Nós vamos primeiro medir a tensão no resistor e no indutor usando o osciloscópio e colocar os valores no quadro 1. Tá? Então, tá aqui, ó, tensão medida e a tensão medida. Bom, olha, vocês vão ver que agora, toda vez que eu mudar a frequência, as tensões, elas vão mudar muito pouco. Então, agora o nosso olho, ele pode prejudicar um pouco os nossos cálculos, né? Mas eu vou mostrar para vocês, tá? Muito bem. Então, nesse osciloscópio que mede a tensão no resistor, a escala de tensão, como tudo aqui é 10 volts, são 10 quadradinhos, então a escala de tensão, só para vocês lembrarem, vai valer quanto aqui? Vai ser 1 volt para cada quadrado, né? Isso. Então, a escala de tensão, que é na vertical, é 1 volt. Então, vamos lá, ó. Vou aumentar aqui, gente, porque... Vamos lá, 1 volt, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, praticamente 3,5, né? Tá aqui na metade. Então, a tensão no resistor, 3,5 volt. Agora, a tensão... Pode falar. Essa frequência de 10, onde que ela está marcada mesmo? Ela tá marcada... Isso, vou mostrar aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó, o gerador tá aqui. Tá até para ver aqui, ó, o gerador, 10 kHz. Ah, tá. Lembrei. Tá. Então, esse é o sinal do resistor. Agora, vamos olhar o sinal de tensão do indutor. Olha que diferente agora, ó. Sempre a gente tem que prestar atenção. Agora, aqui é 4 volts, né? Então, se eu tenho 10 quadrados, vai ser 4 dividido por 10. Gente, o certo é o seguinte, 4 dividido por 10 vai dar 400 milivolts, se eu for pensar em notação de engenharia. Mas só para facilitar os nossos cálculos, eu vou usar o 0,4, certo? Mas se vocês forem conversar com alguém, ou se for assim, pedir em algum lugar para você escrever, sempre use notação de engenharia. Então, vamos lá. A escala de tensão vai ser 0,4. Então, vou subir aqui, ó. 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 1,6. E aqui, 1,6, 1,7. Será que dá mais ou menos 1,8 volts? Não sei, ó, eu acho que é 1,8. Se cada quadradinho vale 0,4, aqui pode ser até 1,75. Nossa,
nós vamos ter que ter muito cuidado. Eu vou colocar 1,75 volts, tá bom? Bom, se a gente estivesse usando o osciloscópio mesmo, ele dá o valor bem próximo do correto, tá? É que aqui a gente está no olho. Próximo passo. Calcule o valor de corrente no resistor usando a lei de Ohm e coloque no quadro 1. Muito bem. Lembrando, tá? Aqui tem a fórmula. Então, vai ser 3,5 volts dividido por 1K. Não precisa fazer a conta na calculadora, porque qual vai ser o valor? 3,5 dividido por 1K. Pode escrever ou pode falar, tá? 3,5 milho. Isso, 3,5 miliampere. Se você esqueceu, não faz mal, pode fazer a conta. Item C. Calcule a reatância indutiva medida usando a lei de Ohm e coloque no quadro 1. Então, essa reatância indutiva é com os valores que foram medidos, né, pelo osciloscópio. Por isso que está falando medido, tá? Então, para calcular a reatância indutiva com o valor medido, vai ser tensão no indutor dividido pela corrente. A tensão no indutor é 1,75. Vamos dividir pela corrente. Lembra de abrir o parênteses, tá? Na hora de fazer a conta, 3,5 milho. E agora eu preciso da ajuda de vocês nos cálculos. Vou também pegar aqui minha calculadora. Hoje eu tô com ela perto, mas eu gostaria que vocês fizessem, tá? Ixi, a minha calculadora não tá ligando. Acabou a bateria. Então, vocês vão ter que fazer para mim mesmo, tá? E 500 o quê? Qual que é a unidade? Qual que é a unidade? Desculpa, Luiz, não ouvi. Alguém escreveu no chat. Isso, porque é uma reatância como se fosse, né, uma resistência, então é ohms. Isso mesmo. Deixa eu colocar aqui para ficar bonitinho. Muito bem. Agora, vamos ver se realmente as nossas medidas foram corretas. Vamos fazer o cálculo teórico da reatância. Então, o cálculo é 2 vezes o π vezes a frequência, que é 10K, 10.000, tá? E o indutor, que é 8 mili. Tem que prestar muita atenção. 10K, 10K, 10 elevado a 3. E o mili, 10 elevado a menos 3. Vou esperar, então, vocês fazerem os cálculos. Vamos ver se dá próximo de 500. professora, isso daí é 2 vezes π vezes 10K. Isso. 10K é o É a frequência, ó. Aqui, tá bom? Tá vendo aqui na fórmula? 8 mil. É o valor do indutor, ó. É o L. Aí, se você olhar aqui em cima, Luiz, eu coloquei, tá? XL é a reatância, π é constante, o Φ é a frequência usada, o L é a indutância em Henry. Não sei se dá para enxergar. Opa. Deu certo a conta? Alguém conseguiu fazer?
E deu 502,7. 502,7 ohm. Opa. Espera aí, eu vou voltar aqui. Isso. Então, até que o olhômetro não foi tão ruim, né? Ok? Vamos fazer agora o próximo, ó. Agora a frequência vai mudar. A frequência vai ser de 11K, que é a mesma coisa que 11.000 Hz. Muito bem. Vamos vir aqui no nosso gerador. Clique em cima dele e muda a frequência para 11.000. Sempre espera um tempinho que o sinal vai ajustar, tá bom? Bom, o osciloscópio de cima, ele mede a tensão no resistor. Pode falar, Michele. Como que é o gerador? 11.000, a frequência. Bom, então se a gente olhar a tela do osciloscópio, de novo, tá 10 volts, então quer dizer que a escala de tensão é de 1 volt. Então vamos subir os quadradinhos. Então vai dar aqui, ó, 1, 2, 3. Ó, dá para ver, tá um pouco mais para baixo do meio. 3,40, 3,45. Eu vou colocar 3,4 para não ter muitas casas decimais na hora das contas, tá? A corrente, desculpa, tem que medir a tensão no indutor. Vamos olhar a tela de baixo. A tela de baixo, olha, mudou a escala, tá 10 volts. Então quer dizer que o que mudou aqui, né, foi a soma de todos esses quadriculados. Então a escala de tensão é de 1 volt, ó. Então se eu subir aqui, ó, 1, 2, mas não tá pegando bem no 2, então um pouquinho abaixo, posso pôr 1,90, 1,95, tá bom? Vou colocar 1,90 volts. Qual que é o próximo passo agora? Medir a tensão, agora calcular o valor da corrente. Então, o valor da corrente vai ser 3,4 dividido por 1K, 3,4 miliampere. Agora, o que vocês me ajudam mais são essas duas contas, tá? Então, primeiro a reatância indutiva com os valores medidos. É só pegar a tensão no indutor, que é 1,90. Vou dividir pela corrente, que é 3,4 mili. Quinhentos cinquenta e oito vírgula oito. Depois eu coloco as unidades de medidas para entregar para vocês, tá bom? Bom, agora vamos ver se a gente chegou próximo, tá? Vamos usar o cálculo teórico da reatância. Como? É 2 vezes o π. Agora a frequência mudou, hein? Lembra? A frequência agora é 11K. 11K, mas o indutor ainda é o mesmo, né? Ele vale 8 mili. Quinhentos cinquenta e dois vírgula nove ohm.
Gente, olha só. Como, na verdade, esses valores de tensões no resistor e no indutor, a gente fez assim a olho, mais ou menos, a gente vê já que deu uma diferença, né? Entre a reatância indutiva teórica e a reatância medida. E isso acontece mesmo no nosso dia a dia. Então, a gente tem sempre que saber... Você sabe qual que é o teórico, qual que é o ideal, mas o real, ele pode ter assim uma variância, uma tolerância. Tá bom? Vamos fazer aqui o de 12K, tá? Então, agora a frequência vai para 12K. Então, aqui, estou aqui na frequência, clico em cima do gerador, ele foi para 12.000. Ó, dá para ver que o sinal já está mudando aqui do lado. Vocês vão ver assim, ó, que ele muda muito pouco, tá vendo? Ó, o sinal. Então, esse osciloscópio mede a tensão no resistor. Novamente a mesma escala, né, que tá 10 volts, é bem mais fácil. Então, vamos contar. Então, aqui vai valer 1, 2, 3, 3,4, eu acho. Tá bem menor do que o meio. 3,1, ó, como aqui deu 3,4... Então, ele deve ter abaixado um pouco mais, né? Uns 3,35, então. 3,35 volts. A gente sempre quer aproximar, mas às vezes a gente vai ter que pensar nesses quebrados, né? Nessas casas decimais. Agora, a tensão no indutor. Olha que bom, aqui tá 10 volts, fica mais fácil, né? Então, aqui, ó, 1, 2. Tá praticamente em cima da linha, eu vou considerar essa tensão de 2 volts, tá bom? 2 volts. O próximo passo é calcular a corrente no resistor. Então, vamos lá. É a tensão de 3,35 dividido pela resistência de 1K. Se eu fizer direto, 3,35 miliamperes. Muito bem. E agora a nossa ideia sempre é fazer essa relação entre reatância medida e teórica. Então, a reatância medida é a tensão no indutor, que é de 2 volts. Vamos dividir pela corrente, que é 3,35 mili. Vou esperar o cálculo. ,597 ohms, 597. E agora vamos para o teórico. O teórico é 2 vezes o π. Agora a frequência mudou, né? A frequência é 12K, só que o indutor é 8.000, é o mesmo. Dá para perceber, né, ó, que é só a frequência que muda. E agora, hein? Será que vai dar próximo de 597? Alguém fez aí? 2 vezes π vezes 2K vezes 8.000? Deu 603,2. Ah, tá. 603,2. Dá para ver, assim, tá próximo, né? 597 para 603 é uma tolerância aceitável. É que sempre assim, a tolerância é uns 10%, a gente considera, tá? Então, tá ok, né? Às vezes 5%. É que quanto mais próximo, a gente tá mais próximo do real. Então,
as nossas medidas vão estar mais adequadas. Vamos agora fazer uma análise aqui, frequência com a reatância, tá bom? Então, a frequência está aumentando, né? 10K, 11K, 12K. E o valor da reatância indutiva, ó, 500, 558 e 597. Então, a gente está percebendo que aumentando a frequência, aumenta a reatância indutiva, que é o que acontece, que é diferente quando tem um capacitor, né? Capacitor aumenta a frequência, diminui a reatância capacitiva. Então, essa é a relação entre a frequência e a reatância indutiva. Se a frequência aumenta, a reatância indutiva também aumenta. E toda vez que a reatância indutiva aumenta, dá para ver que a corrente vai cair, né? Porque é uma relação. Maior a resistência, menor a corrente. Menor é o movimento dos elétrons, tá? Então, tá tudo de acordo com o que a gente aprende na teoria, tá? Então, as medidas mostram isso, certo? Então, eu vou fazer que nem na última aula, eu vou preencher, e agora aqui, olha, eu vou preencher até as 4 primeiras colunas, não vou preencher a última, vou deixar vocês calcularem. Só que pode ter assim uma tolerância maior, porque vocês vão olhar que a tensão aqui, ela aumenta muito pouco. Então pode ser que às vezes nosso olho ele erra por décimos e aí é que o valor final vai ser diferente. Bom, então agora vamos colocar o gerador em 13K. Então aqui o meu gerador. Vou colocar 13.000. É bom, ó, quando você coloca 13.000, aqui, ó, olha aqui no gerador, na telinha dele, ó, já vai para 13K, tá? Vamos medir, então, a tensão no resistor. Novamente, a escala de tensão é de 1 volt. Olha só, gente, como diminuiu muito pouco, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Para mim aqui é uns 3,2, tá? 3,2, 3,25. Agora, tensão no indutor. Vamos aqui embaixo. Então, olha como aumentou muito pouco, ó. A escala de tensão é de 1 volt, ó. 1, 2, não sei, aqui 2,1, 2,15. Vou colocar 2,1. Se alguém enxergar diferente, pode comentar, tá? Agora vamos calcular a corrente. Então, a corrente no resistor, 3,2 dividido por 1K, que vai dar 3,2 mA. Agora eu preciso da ajuda de vocês para calcular aqui a reatância indutiva. Então, a tensão é 2,10 e eu vou dividir por 3,2 mili. Tá. Bom, ó, o importante também a gente vai olhar assim, você tá aumentando, né? Tá, 597, 656. Bom, agora vamos colocar o gerador com uma frequência de 14 Hz. Vou mostrar a telinha, né? Então aqui 13, vou mudar para 14.000. Já mudou aqui, né? Na tela do gerador, 14 Hz.
Olha, nossa, baixou muito pouco. Então, vamos lá, 10 volts. Então, aqui vai ser 1, 2, 3. Ah, 3,15. Nossa, tá muito, assim, tá diminuindo muito pouquinho. Agora, vamos olhar a tensão no indutor. Também, tá vendo? Aumentou só um pouco. A escala de tensão também vai ser de 1 volt, então vai ser 1, 2, e aqui, hein? 2,2, 2,25. Vou colocar 2,2, já que aqui tá 2,10. Próximo passo, calcular a corrente. Então, a tensão no resistor é 3,15, vou dividir por 1K, vai dar 3,15 miliampere. Agora, a reatância indutiva medida é a tensão no indutor de 2,20, vou dividir pela corrente, que é de 3,15 mili. Tá. Vamos agora mudar o gerador para 15K. Eu olhei, tá, a experiência 5 da semana passada, eu vi que vocês fizeram os cálculos, tá bom? Responderam. E aí eu, assim, ó, eu percebo que vocês entenderam a reatância capacitiva e como faz as medidas. Agora vamos ver aqui da reatância indutiva. Então aqui no gerador já mudou, 15K. Vamos ver aqui a tensão no resistor. Então vai para 1, 2, 3,1. Só subiu um pouquinho, né? Então, aqui, ó, 3,1 ou 3,10, a mesma coisa. Agora, a tensão no indutor. Olhar o osciloscópio de baixo, também aumentou um pouco, né? 1, 2, e aqui, hein? Ainda não tá no meio, né? Então, 2,4. Vamos olhar de novo, gente. Deixa eu pensar. 1, 2. 2, 2, 1. Então vamos por 2,4. Agora me deu. Vamos calcular a corrente. Oi. E essa primeira fileira da tensão R, essa fileira isso, parece que está descendo de 0,5 volts. E aqui. E isso daí tá tipo, dobrando. Tipo, ele tava 10, tipo 0,10 volts, depois 0,20, 0,40. O outro pode ser 2,80, se for nessa frequência. E aqui, ó, a gente pode ver que também aqui, ó, 1,9, 2, 2,10, 2,20. De repente aqui era 2,30. E tá subindo também 0,10, né? É isso que acontece, na verdade, no indutor. Eu ia comentar isso no final, tá? Mas já que o Luiz observou isso, o indutor, vocês vão ver que a curva não é uma curva, na verdade. O gráfico é uma linha reta. E quando tem uma linha reta, a gente tem uma proporção, né? Que nem a gente fala assim, ó, receita de bolo. Então, uma receita, por exemplo, vai 3 ovos. Se eu dobrar a receita, vai 6 ovos. Se eu triplicar, vai ser 9 ovos. É uma proporção. Então, aqui a ideia era essa. Mas como a gente está a olho, pode dar assim, uma mudança pequena, mas a ideia é essa mesmo, tá, Luiz? Subir, como fala, de maneira igual, tá? Em proporção. Vamos calcular agora a corrente. Então, aqui é 3,10, vou dividir por 1K, vai dar 3,10 mili. Vamos agora aqui a reatância, né? É só colocar o valor da tensão no indutor 2,4 dividido pela corrente, que é 3,10 mili. Dá 700 alguma coisa, eu acho.
454,2. Assim? Isso. Tá. Gente, vamos lá. Tá quase acabando aqui, ó. 16. Ah, deixa eu já apagar essa tabela. Eu tava fazendo um teste que estava dando certo. Bom, agora a frequência vai para 16K. Então, 16K, mesma coisa aqui, 16.000. Tá ajustando aqui o sinal. Então, a escala de tensão ainda continua em volt. Então, aqui foi para 1, 2, 3. Nossa Senhora. 3,1, né? Mas aqui já foi 3,1, deve ser 3, então 0,09. Só tá. 3,5. Isso, 3,05, porque é menor, né? Isso. Agora vamos para a escala. Vamos para a medida de tensão no indutor. Então, ainda continua 1 volt. 1, 2. 2,5. Certo? Tá aqui 2,5 volt. Próximo passo é calcular a corrente. Então, 3,05 dividido por 1K, que vai dar 3,05 mA. A reatância indutiva, a tensão no indutor, 2,5 dividido por 3,05 mili. $819,7. Bom, vamos para a próxima linha. Agora a frequência vai para 17K. Aqui no gerador. 17K e 17.000. Esperar aqui ajustar, né? Já ajustou. Agora ficou bom, ficou bem em cima da linha, né? Então, a tensão vai ser 1, 2, 3 volts. Aqui, então, é 3 volts. E a tensão no indutor, deixa eu ver aqui embaixo. Subiu um pouquinho do meio, né? Então, vou considerar 1, 2, 2,6. 2,6 volts. Calcular a corrente no resistor, então vai ser 3 dividido por 1K, que é a mesma coisa que 3.000 ampere. E agora aqui a reatância indutiva é 2,6 volts dividido por 3 mili. $866,7. Certo. Agora vamos para 18K. Professora, pode falar. Caso, o último valor teórico seria o valor da reatância indutiva ideal, no teórico, né? Isso, que é esse daqui, né? Esse é o ideal. E esse é o real. Certo? É que como o real, a gente precisa das medidas, eu resolvo fazer com vocês. Agora, isso aqui, o ideal, como é o próprio cálculo, nunca vai mudar, então aí vocês fazem para a gente comparar depois. Então, aqui, ó, no gerador eu mudei para 18K. Já está aqui, ó, 18K. O sinal já está ajustando, né? Ó, tá vendo que... Opa, deixa eu chegar mais perto aqui, olha.
Abaixou um pouquinho, né? Então, antes era 3 volts, agora vai para 1, 2, eu vou colocar 2,9, 2,95. Acho que 2,95, né? Bom, agora é a tensão no indutor, é o osciloscópio de baixo. Bom, a escala de tensão volt, 1, 2, subiu, hein? E agora 2,6, 2,7, como que tá 2,6 ou é 2,65, né? É esses olhômetro nosso. Então aqui, ó, para calcular a corrente, 2,95, vou dividir por 1K, vai dar 2,95 miliampere. A reatância indutiva é só pegar a tensão no indutor, que é 2,7, dividir pela corrente em série, 2,95 mili, tá? 900 alguma coisa. 915,3. Tá. Tá quase, ó, estamos no 19K. Então aqui, ó, vou mudar para 19.000. Para ajustar aqui, acho que já ajustou, né? Abaixou mais um pouquinho, olha. Então, vai dar 1, 2, vou pôr 2,9. 2,9 volts. Agora, a escala de tensão no indutor. É um osciloscópio de baixo. Abaixou um pouquinho. Oh. Então, agora, era 10 volts, vai para 1, 2, uns 2,8, né? Subiu um pouquinho. Eu falei abaixou, mas subiu. 2,8 volt. Bom, a corrente no circuito é 2,9 dividido por 1K, que vai dar 2,9 mili. E agora, com a ajuda de vocês, calcular a reatância indutiva é a tensão no indutor de 2,8 dividido pela corrente, que é 2,9 mili. Tá. Vocês viram que sempre aumentando, né? Isso que é importante, a reatância indutiva está aumentando. Aumentou aqui, aumentou, está aumentando, aumentou e aumentou. Vamos para a última medida. Agora o gerador. R$20.000. Tá ajustando. Abaixou um pouquinho, ó. Então a tensão vai ser 1, 2, 2,8. Vou colocar 2,8, 2,85. Vou colocar 2,85 porque quem subiu, desceu bonitinho, né? Mas é próximo, entre 2,8 e 2,85. Agora a tensão no indutor. Vou olhar o osciloscópio de baixo. E subiu aqui, né? Então aqui vai ser 1, 2, 2,9. Por aí. 2,9 volts. Agora a corrente é 2,85 dividido por 1K, que vai dar 2,85 miliampere. E para calcular a reatância indutiva, é a tensão no indutor, 2,9 dividido por 2,85 mili. Então vai dar, esperar o Luiz. K on.
Pode ser, se eu fosse 2 casas decimais, é 1,02K. Pronto. Então, já fizemos todas as medidas. Aí tem algumas questões que devem ser respondidas, tá? O que é reatância indutiva? Eu falei no início da aula. Responda os valores de reatância, gente, aqui ó, indutiva e medido. Aqui como é os valores, então o valor medido e o valor teórico foram iguais, justifique. Também comentamos sobre isso, porque não deu o mesmo valor, né? O real e o ideal. 4.9, responda. Qual a relação entre a frequência e a reatância indutiva? Também comentei durante a aula. E 4.10, aí depois vocês respondem, tá? Com os valores da tabela, faça o gráfico de frequência versus a reatância indutiva. Pode ser feito manualmente ou usando uma planilha como o Excel. Para usar o Excel, montar 2 colunas com os valores de frequência e reatância medido e depois construir o gráfico. Na outra aula, eu deixei aqui, né, o gráfico. Dessa vez eu não vou deixar. Por quê? Porque aquele que quiser fazer manual vai fazer aqui, ó, nesse quadriculado, para eu ver se entendeu, tá? Ou quem quiser usar o Excel pode fazer e depois copia e cola. Eu vou explicar como que faz no Excel. Quem quiser fazer, tá bom? Oi? Essa reatância, no caso, vai ser tipo a resistência vai aumentando conforme a indução. Isso. Só acha assim as palavras certas, tá? Porque lembra, a resistência é uma oposição à passagem de corrente. Então, é uma oposição à passagem de corrente do indutor, tá bom? Aqui, ó, então, essa aqui é da aula passada, tá? Ó, aqui é a reatância capacitiva, olha a curva que a gente traçou a aula passada. Agora aqui eu vou traçar a curva da reatância indutiva, aí a gente compara. Os indutores e os capacitores são muito utilizados em filtros. Por quê? Porque vocês viram que a frequência ela muda, então a reatância muda. Então, por exemplo, filtro em microfone pode usar filtros passa-baixa, aí deixa passar somente frequências baixas, não deixa passar frequências altas. Então, uma utilização de indutores e capacitores. Por isso que a gente estuda essas reatâncias dele. Então, ele falou assim para fazer 2 colunas. Uma coluna é a frequência, tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho, para a gente enxergar. Então, aqui vai ser 10.000. Eu escrevi 10.000? Não. 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.000. Aqui na segunda é a reatância indutiva, que é dada em ohm. Eu não sei se vocês observaram, toda vez que vocês olham tabela, sempre você coloca, não é o símbolo, é a letra, né, do que vocês estão medindo e sempre entre parênteses coloca a unidade de medida. Aí eu vou ter que olhar na tabela, né? Então, ó, aqui foi 500, aqui foi 558,8. Então, vou passar esses valores para a tabela. Aqui foi 500. Aqui foi 558,8. Aí, quando a frequência deu 12.000, aqui foi 597. 597. Para a frequência de 13.000, 656,3, 656,3,
Frequência de 14.698,4, 698,4, 774,2, 774,2, 819,7, 819,7. Ô Luiz, podia ter pedido para você me ajudar, né? 915,3. Mas já tá acabando aqui. 965,5, 965,5. Opa, eu pulei um. Eu pulei um, gente, eu não acredito nisso. Eu já vi qual que eu pulei, né? Eu acho que eu pulei o de 17K. De 17K, ó, deu 866,7. Aqui não tem, ó, 866,7. Então, vamos lá. Esses valores que eu peguei aqui, então, são os valores que a gente mediu quando a frequência mudou lá no gerador, né, de entrada, tá? No sinal de entrada. O que a gente vai fazer agora? Eu vou selecionar esses números, tá? A gente vai aqui, deixa eu mostrar para vocês. A gente vai inserir, clique em inserir. Vai aparecer os gráficos. Aí eu vou escolher o gráfico de dispersão. Eu gosto que tem ponto e linha, certo? Olha o nosso gráfico aqui. Eu falei que ia aparecer praticamente uma linha reta. É que como aqui os valores são... Aqui não é o ideal, é o real, né? Alguma medida, o olho, ele não foi muito bom, tá? Bom, só para deixar organizado, eu vou vir aqui no layout rápido. Deixa eu escolher um layout. Escolhi um layout, olha, que vai ter os títulos dos eixos. Eu quero o título dos eixos. Então, aqui, o título, o eixo X é a frequência. Vou escrever frequência. A unidade de medida é Hertz. Aqui, no eixo Y, nós temos a reatância indutiva. Vou colocar XL. A medida é Ohm. Deixa eu apagar isso daqui. Aí, se você quiser, pode aumentar. Por exemplo, clique em cima aqui, ó, vem na página inicial, pode aumentar, ó. Olha que bonitinho fica. Ok? Depois pega aqui o gráfico, vai aqui na área do gráfico, copia e cola onde pediu para colocar, né, no item 4.10. Tá bom? Eu vou colocar, mas depois eu vou tirar. Aí, ó. Então, se eu comparar o gráfico, ó, esse é da reatância indutiva. Então, ó, aumenta a frequência, aumenta a reatância indutiva proporcionalmente, tá? Agora, na reatância capacitiva, ao contrário, ó, aumenta a frequência, diminui a reatância indutiva, e aqui é de um modo exponencial, né? Não é linear. Tá? Bom, então, aí depois vocês... Eu já acabando essa aula, esse arquivo com os valores eu já vou colocar lá no Moodle. Aí é só vocês terminarem de preencher, ó. Tem que terminar de preencher aqui nada, né? Só termina de preencher essa última coluna, que são os valores ideais. Responda as questões para mim e faça o gráfico. Salve em PDF e coloque no Moodle como nossa última atividade avaliativa. Alguém tem alguma dúvida? Luiz, Michele, Rafael?
Professora, Sim. essa atividade vai ser a última atividade avaliativa? Ou Sim. vai ter alguma coisa? Não. Aí eu tirei aquele questionário e eu preferi fazer outra experiência com vocês, para usar o Tinkercad, para vocês, né, lembrarem do que a gente já viu, tá bom? Então, para finalizar, eu tenho que fazer a devolutiva da experiência 4, que foi de sinal senoidal, a experiência 5, que foi reatância capacitiva, e a experiência 6, que é a reatância indutiva. O Rafael está perguntando se pode ser, se tem que ser em PDF ou pode deixar como Word mesmo. Rafael, assim, na verdade, eu não me importo, é que sempre peço em PDF, porque às vezes, quando eu vou abrir em Word, falha, às vezes vem com a figura distorcida. Quando é só respostas, texto, não tem problema, mas se é um arquivo que tem imagem, às vezes a imagem não vem correta, vem desconfigurado, em vez de vir letra, vem aquela simbologia, porque o Word varia muito de versão. Tá? É que com vocês nunca tive problema, mas eu tive problema com outras turmas agora nesse ensino remoto, quando mando em Word. Aí sempre eu tô pedindo em PDF, mas se você quiser mandar em Word, eu vou abrir. Como a turma de vocês é pequena, eu consigo conversar com vocês, é melhor. Aí eu posso falar, olha, não deu certo, você manda em PDF. Tá bom? Bom, pessoal, eu só quero agradecer muito, tá? Pelas nossas aulas. Eu sei que às vezes é cansativo, mas eu penso assim, se a gente estivesse lá no instituto, a gente também ia ter que ir até as 10h40, até as 10h40 de aula, ok? Mas eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Se a gente teve que passar por esse ensino remoto, vamos aproveitar. Aprendemos usando programas, né? Porque se fosse lá a gente não ia usar. Então a gente viu um outro lado. E espero que agora a gente retorne, né, presencial, e aí vocês vão conhecer esses equipamentos, tá? Porque sempre em alguma disciplina ou outra vocês vão utilizar um osciloscópio, usam um multímetro, né? Então eu espero ter colaborado com vocês, também aprendi bastante, né, olhando os relatórios, quando vocês tiram alguma dúvida, né, a experiência que alguns passam. Então, eu só tenho que agradecer e que Deus aí abençoe vocês e a família.